das principais tarefas da cultura é fazer da necessidade liberdade. Quem pensou isso foi um filósofo suíço, Jacob Klatskin. E é a frase que eu escolhi para o meu convidado de hoje. Sérgio Vaz, que é poeta, escritor, agitador cultural e educador que acredita em transformações sociais. Ele é fundador de uma associação chamada Cooperifa, que extrai poesia, leva cultura às comunidades carentes e faz a gente acreditar que mudanças são sim possíveis. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. In very life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. Ooh, 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 la, la, la. La, la, la. La, la. Me fala de você. Como é que surge uma criatura como você? Porque você é uma criatura especial, você sabe disso. Qual é a sua origem? De onde vem o seu interesse pela palavra, pela leitura? Porque eu sei que você é um leitor quanto mais, não é isso? Isso. Bom, eu aprendi a gostar de ler com meu pai. Vim de uma família simples, mas que nunca faltou o básico, que era alimento e livros. E eu vi os livros na estante do meu pai, tinha curiosidade, e eu comecei a ler aqueles livros mais interessantes e mais difíceis, como eram Os Deuses Astronautas, Sim. como 100 Anos de Solidão, Mário Vargas Llosa, e eu não entendia direito. Foi quando meu pai começou a comprar alguns livros infantis, infanto-juvenis, para que eu realmente pudesse me adaptar a essas coisas. Então, logo cedo, me interessei por literatura e comecei a me interessar por escrever. Eu descobri ali, não sei como, que eu sabia escrever. E eu participava no grupinho de música e tal, não sabia nem tocar, nem cantar. E eles falaram, a única saída para o Sérgio é se ele escrever as letras, senão nós vamos ter que mandar ele embora da banda. E aí foi quando eu comecei a me interessar por escrever. E aí eu comecei a escrever alguns textos, algumas músicas, algumas letras de músicas. Mas isso em 86, 87, na periferia de São Paulo, a poesia não era bem vista, né? Quem imagina um rapaz que sonhava ser jogador de futebol, ainda sonho, quer dizer que eu ainda sonho. Você gosta, você é apaixonado por futebol? Sou. E na época eu era mais ainda, como bom garoto de periferia, eu também queria ser jogador de futebol. Era uma das poucas fugas que se tinha para se alcançar alguma coisa. Imagine você nesse pós-ditadura, recém saída da ditadura, os artistas ainda eram taxados como comunistas, né, como pederastas e outros defeitos, e eu jogando futebol de várzea e escrevendo poesia. Né? Nem eu entendia direito. Bicho raro. É, porque quando você está na periferia, você tem esse sentimento, você sabe que tem alguma coisa dentro de você, mas você não sabe explicar o que é. Né? Porque na classe média, uma pessoa rica, rapidinho ela vai fazer natação, vai fazer tênis, vai fazer piano, então ela desenvolve. Mas na periferia, na minha época... Desenvolve as suas habilidades. As suas habilidades. Na periferia da minha época, não tinha nada disso. Você já era taxado mesmo, ou para ser jogador de futebol, ou para trabalhar numa fábrica. Né? Com nenhum demérito trabalhar numa fábrica, mas assim, eram as coisas que a gente tinha ao nosso alcance. Quer dizer, você tem um destino traçado. Tinha um destino traçado. É isso e não sonhe, não almeje mais. Exatamente, é isso. Exatamente. Bom, isso esse seu... Foi pela leitura, então, que você se desenvolveu, vamos dizer. A sua cabeça abriu, a amplitude, o seu horizonte abriu a partir das leituras, é isso? Eu acho que já a leitura ela facilita muito as coisas, a indignação. Por que a gente mora aqui? Por que tem esse tipo de tratamento? Por que a nossa gente é tratada dessa forma? Por que o governo não vê essas coisas? E por quê, na sua opinião? O seu trabalho se concentra em Taboão da Serra, certo? Zona Sul de São Paulo, é. Uma das regiões historicamente abandonadas pelo poder público. A que você atribui esse, podemos chamar de eterno descaso ou não? É um descaso. Mas acho que isso faz parte da fundação do país, dessa forma como São Paulo foi administrado todo esse tempo. Quer dizer, as pessoas da periferia vieram para trabalhar em São Paulo, terminaram de construir São Paulo, e agora? O que a gente faz com essas pessoas? Como aconteceu com Brasília, com Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E aí vocês jogam para aqueles lugares mais distantes do centro e te abandonam com educação, te abandonam a segurança pública, a saúde, e depois largam, quem puder mais chora menos. Né? Eu acho que a literatura me deu esse poder de
indignação, né? Que acho que é uma coisa natural do artista, de querer lutar, de querer mudar, de não aceitar aquilo que foi imposto, né? E realmente brigar por isso. Então, acho que daí nasceu a minha vontade de fazer tudo isso que a gente vem fazendo agora. Bom, como é que começou? E aí sim você vai me contar a história da Cooperifa, que é uma história de sucesso, né? E quais são os objetivos dessa cooperativa? Bom, a princípio, a Cooperifa, lá em Taboão da Serra, quando a gente começou, era uma fábrica abandonada. A gente quem? Era um grupo de artistas. Eu, Broy, o Big, Viviane, entre outros artistas, assim. E eu falei assim, pô, eu fui fazer um trabalho numa fábrica lá e estava abandonada. Aí eu falei, pô, e essa fábrica? O cara falou, pô, você pode usar, se você precisar. E aí, Que trabalho era esse que você estava fazendo? de silk screen, fazendo umas camisetas, o cara tinha ocupado lá fazer silk screen e cedeu o espaço. E eu vi o espaço, falei, meu, dá para fazer um trabalho louco aqui. No mesmo dia, inspirado na semana de 22, a gente podia fazer teatro, capoeira, música, lançamento de livro, tudo aquela... Os caras, pô, você pirou, né? Não, vamos fazer. E aí nós começamos a fazer alguns encontros mensais. Você convocava as pessoas? Convocava os amigos. Eu ligava, mandava e-mail, ligava para todo mundo da minha sala, alguns amigos, você tem que ir, tem que ajudar e tal. Porque na periferia também a gente fica muito reclamando dessas coisas, não tem teatro, não tem museu, não tem biblioteca, não tem nada. Em contrapartida, a gente também não faz nada porque não tem nada. Claro. E a ideia era justamente ao contrário. Bom, não deram nada, então desse nada a gente vai transformar alguma coisa. E aí começamos a fazer esses encontros de artistas. Acontece com o tempo, tomaram a fábrica, que não era nossa, então foi mais fácil de tomar. Ficamos sem o local de trabalhar. Sem uma base. Sem uma base. O que a gente queria mesmo, naquele momento, era ter um lugar para que a gente pudesse expor o nosso trabalho. O músico, um espaço para cantar, o cara do teatro para fazer a peça, o poeta para recitar, a menina para dançar, para tocar, era isso. Era ir contra o Estado e dizer, olha, estamos aqui, quer vocês queiram ou não. Somos atuantes, gostamos de artes, né? Gostamos de arte e cultura, quer vocês gostem ou não, quer acreditem ou não, quer ajudem ou não, estamos aqui. Né? Só que aí virou um movimento do sem palco, né? Que as pessoas começaram a falar, meu, tem um lugar aí que tem uns malucos aí que estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, e é para lá que eu vou. Sim. E as pessoas chegavam, mesmo tipo caravana, gente de várias quebradas, de outros estados, de outros municípios, e foram chegando. E aí nós perdemos a fábrica. E aí? E aí, nós começamos a se encontrar num bar. Que bela história essa. Começamos a se encontrar num bar, e a gente chamava de Quinta-feira Maldita, Quinta Maldita. E a gente começava a recitar, os poetas começávamos a recitar. Você já disse, inclusive, você já declarou que espaço público na periferia é igreja ou boteco. É o boteco. E aí as ações culturais começaram a ser feitas nos botecos. Nos botecos. É isso? Não era um boteco fixo. Não, na verdade, a gente fazia nesse lugar, que era o bar do Portuga, só que despretensiosamente. A gente sentava lá, tomava uma cerveja, falava poesia. Ia juntando gente. Ia juntando gente. Acontece que todo bêbado deixa o saco. Né? Depois de um certo horário, aí o português também proibiu de fazer a poesia. E aí o Marco Pezão, que é um dos criadores do Salão da Cooperifa, junto comigo, falou, meu, tem um amigo meu que tem um bar aqui, assim, assim, assado, então vamos lá conversar com ele. Ele já fazia teatro e tal, e nós fomos conversar com ele, olha, queria um espaço para fazer poesia. Aí ele falou, meu, que dia que vocês querem? Menos na sexta, no sábado, domingo. Falei, justamente os dias que a gente não quer. Porque quarta-feira seria um dia só para quem gosta de poesia. Né? Então marcamos lá, convidamos algumas pessoas, foram 12 pessoas, juntando as nossas esposas e namoradas. Então, ou seja, em matéria de poeta deve ter uns 6 ou 7. Então cada um falou umas 150 poesias. Tudo isso? Só para ilustrar. E aí, era para ser quinzenal. E aí o cara falou, meu, foi muito fraco, Sérgio, vamos parar e tal, vamos fazer mensal. Eu falei, não, vai ter na quarta-feira que vem, na outra quarta-feira que vem, na outra quarta-feira que vem. E era aquela coisa, falei, meu, você é maluco. Persistente. Não é. As pessoas não estão acostumadas. Né? E a gente também não está acostumado com sucesso. O sucesso é assim, a gente tem que persistir, tem que procurar e tal, ir atrás. E a gente começava a ligar para as pessoas. O Pezão fazia uma matéria aqui, eu ligando, olha, se você não for, não fala mais comigo. Você estava aquele dia discutindo que é por causa disso. Teoricamente, todo mundo sabe os problemas do país, mas na prática ninguém quer fazer. Aí eu comecei a ameaçar, a chatear todo mundo, né? Aí eles começaram a falar, meu, vamos lá, o Sérgio está fazendo um negócio, porque senão ele vai ficar bravo com nós. E foi aí que o negócio foi indo da mesma forma. As pessoas em outros lugares ouviram falar, olha, tem um espaço que o microfone é aberto,
Você pode chegar, não tem censura, você pode falar o que quiser, e os caras são bacanas. E aí começou a chegar E eram poetas, basicamente poetas. Poetas e pessoas da comunidade, né, no Garajão. E as pessoas chegavam mais ou menos assim, tipo, o que está acontecendo? O que esses caras estão fazendo aí? Né? Não, mas estou dizendo, quem falava era Eram o poeta. os poetas. Eram os poetas. Ia lá e dizia os seus poemas. Você faz poemas com facilidade? Sempre fez? Ou há uma dificuldade? Tem esse negócio da musa inspiradora ou não? Ou virou um trabalho? Aquele que escreve, amassa, joga fora, pensa, repensa e começa outra vez? Como é que é? Olha, eu escrevo quase todo dia. Ou eu escrevo às vezes para um site, para um fanzine, para uma revista. Poesia eu sou mais preguiçoso. Eu gosto de lapidar, gosto de deixar lá na gaveta trabalhando. Também lancei 6 livros, eu lanço pouco porque eu gosto de... Esse aqui é o último. Esse é o último. Que faz Olha aqui, Colecionador de Pedras, que aliás é uma linda, super bem tratado, bonita capa, bonito tudo. Esse é seu 9º livro de poesia. Não, esse é o 6º. Sexto. Que é um projeto da Global Editora que chama Literatura Periférica. E eu sou um dos aqui, primeiros Literatura autores. Periférica. Estão vendo? É isso aí. Bom, e aí? Bom, e aí também o dono do bar fechou o bar. Nós chegamos lá um dia, lá todo mundo sentado, chorando. O que aconteceu? O cara vendeu o bar. O cara vendeu o bar e não falou nada pra gente. E esse bar onde nós estamos hoje, o Zé Batidão, foi do meu pai. Eu fui criado ali. Entendeu? Aí eu liguei pra ele e disse, nós estamos indo pra ele. Ele falou, pode vir pra cá. E cabe todo mundo? Às vezes cabe, às vezes não. Tem dia que fecha a rua. Peraí que tem muita história para contar. Meu entrevistado é o produtor cultural e escritor Sérgio Vaz. Ele está aqui para falar sobre poesia, periferia, violência, vou falar sobre isso, e literatura. Nós voltamos logo depois do intervalo. Até já. Poesia, cinema, arte, inclusão social, cultura em comunidades carentes. Continuo aqui a conversar com o escritor Sérgio Vaz. Cooperifa, Antropofagia Periférica. Esse é um livro que você escreveu contando a história da Cooperifa? Contando a história da Cooperifa, é um projeto da editora Aeroplano, saiu em 2008. Com contracapa do Mano Brown. E esse aqui é um disco lindíssimo, Sarau da Cooperifa, bonito, em que você e uma turma, quantos são? Aí acho que, são 25. 25 poetas dizem seus poemas sem recurso musical, nada, só a melodia da palavra mesmo e da criatividade. Isso aqui foi uma parceria com o Itaú Cultural? Itaú Cultural, Instituto Itaú Cultural. Isso foi em 2006. Vamos lá. Então, eu vou começar falando de... vou primeiro falar da violência que eu anunciei no bloco anterior, que eu gostaria de tocar. Há 9 anos, Ferrez lançou um livro, Capão Pecado, que retratava a violência do bairro de Capão Redondo. E foi um trabalho elogiado, bem recebido na imprensa. Eu gostaria de saber de que forma, na sua opinião, esse livro, ou, ampliando a pergunta, de que forma a poesia pode mudar a realidade de um bairro, se é que pode mudar? Pode? Pode. Eu acredito que a arte tem esse poder de transformação. Até porque as referências na periferia são outras de outros lugares. Por exemplo, assim, às vezes um traficante ele é admirado pelo poder que ele tem dentro do bairro, por caminhar com um fuzil ou uma arma, e de repente o jovem quer ser aquilo também, porque o jovem está sujeito a esses exemplos. Mas por outro lado, ele tem ali o poeta, ele tem ali o cara que toca samba, o cara que faz rap. Hoje mudou-se bastante, né? As outras têm outras referências. Então a arte, quando chega, ela transforma esses lugares. Porque ela vem com a visão crítica. Uma visão crítica, e é diferente. Eu posso até te explicar. Uma vez eu fui fazer uma oficina numa escola, e um garotinho para mim falou assim, eu falando de poesia, ele falou, então isso é poesia? Eu falei, Ele falou, então isso eu sei fazer. Bonito. Então aí eu fiquei pensando, puxa, é verdade, todo mundo sabe fazer. Então a nossa função é avisar as pessoas, olha, você sabe fazer. Quer fazer? Faça. Mas a nossa ideia é avisar as pessoas que elas sabem fazer. Ou que elas, no mínimo, podem fazer, que gostam de fazer. Você já recebeu apoio da Unesco, não é? Não. Por incentivar a poesia em comunidades carentes? Não. Uma vez nós ganhamos um prêmio, né? Que é da Unesco. Da Unesco? Unesco. Pois é. Então é um apoio da Unesco. É um prêmio. Quantas pessoas você calcula que hoje participam desses movimentos literários e poéticos?
Bom, no Salão da Cooperifa temos noites com 150 pessoas, como já tivemos com 300 e picos de 500 pessoas. De fechar a rua, de você passar e falar, meu Deus, o que está acontecendo? É a poesia, é o milagre da poesia. O ideal para vocês não seria ter um lugar, um feito para isso? Ou não? Ou você acha que a ideia do boteco ainda talvez seja o mais atraente ou menos assustador? O que é que você acha? Olha, eu acho o seguinte. Primeiro que o Estado não nos deu biblioteca, não deu cinema, não deu teatro. O único espaço público que nós temos é o bar. Né? E por outro lado, o bar também é onde as pessoas se encontram do bairro. É onde as pessoas vão falar sobre futebol, sobre religião, onde as pessoas se encontram depois do trabalho, no sábado e domingo. E hoje, com esse apoio que a Cooperifa teve, da mídia, da divulgação que está tendo, o cara lá no Crato, no Ceará, ele olha e fala assim, puxa, o bar. Porque ele também está na mesma situação que a gente na periferia de São Paulo, sem espaço. Aí ele fica de braços cruzados. De repente, olha a matéria e fala, os caras transformaram um bar em centro cultural. Então, hoje, acontece mais de 40 saraus no Brasil, inspirado na Cooperifa. A exemplo. A exemplo disso. Porque justamente isso, o cara fala assim, puxa, eu não faço porque não tem. E, de repente, ele olha o bar ali, e onde na periferia, onde você olhar, tem bar. Ele fala, não, então é o bar que nós vamos transformar. Se é o único espaço público que nós temos, é esse que nós vamos usar. Quer dizer, e se fosse um espaço próprio, enquanto você estava respondendo, eu fiquei pensando, talvez algumas pessoas não tivessem coragem de chegar até lá, e ali você comuniza mesmo a história, você comuniza a palavra, comuniza a poesia, não é isso ou não? Exatamente. Matou a charada, porque é uma coisa meio Leminski, distraídos venceremos. Né? Então a pessoa, quando ela está lá, ela está contaminada pela literatura, sem que alguém diga para ela, olha, você tem que ler, você precisa ler. Então o ambiente é propício para a pessoa ir lá tomar uma cerveja, comer o escondidinho do Zé Batidão, encontrar com os amigos e tal. E de repente, faz-se o silêncio, ouve-se a poesia. Você já declarou que é necessário direcionar o nosso ódio para conseguir aquilo que o sistema não nos dá. Essa posição é mais ideológica ou política, ou ambas as coisas? Bom, assim, eu não tenho ódio, né? Acho que essa frase não é minha, assim, porque eu acredito no amor. Eu não odeio o meu inimigo, eu amo a minha causa. Eu acho que o ódio e o amor é mais ou menos como luta e briga. Eu não brigo, eu luto. Briga tem hora para acabar, e a luta é para uma vida inteira. Então é nisso que eu acredito no amor à causa. Eu não acredito em qualquer pessoa que esteja envolvida em uma ideologia por frustração. Então eu não tenho raiva do branco por não ser branco, não tenho raiva do rico por não ser rico, eu não tenho raiva de ninguém, eu amo a minha causa. Eu amo o lugar onde eu vivo, eu acredito naquilo que eu faço, então eu trabalho em cima do amor, assim. Quem é o seu poeta favorito? Olha, eu comecei gostando de Pablo Neruda, né? Foi um cara que me encantou muito. Belo poeta. Por conta das poesias, né? Aquela coisa descaradamente panfletária, né? E depois eu passei para Ferreira Goulart, né, que até hoje ainda gosto. Bem extraordinário. Também, que era aquela coisa... Aí eu conheci Eduardo Alves da Costa, no Caminho do Mayakovsky e tal, né? Foi uns caras assim que me inspiraram muito. Mas eu sou muito ligado à poesia da música popular. Né? Eu gostava de... E quem é o nosso maior poeta na música popular? É Chico Buarque, né? Danado ele. Estamos tentando levar ele lá, mas ele foge da gente pra caramba. Ele foge de todo mundo. Você sabe há quanto tempo eu estou tentando trazer ele aqui ou não? E eu... Vai na periferia lá. Cara. Sabe uma curiosidade? Você tem mulheres fazendo poesia lá ou não? Hoje acho que a maioria é mulher. É mesmo? É mulher. Hoje a maioria é mulher. Você percebe uma diferença na poesia da mulher para a poesia masculina ou não? Na Cooperifa tem uma coisa que a gente aprendeu. Primeiro que a pessoa, quando chega lá, é o desabafo. Então, ela fala, aqui eu posso falar, então a poesia dela vem carregada de sentimentos. O eu, né? Assim. E com o tempo, a pessoa vai lapidando a poesia vai lapidando a pessoa. Sim. É a hora que a gente começa a trabalhar a palavra, junto com o sentimento, né? E hoje, a mesma pegada que tem o poeta, tem a poeta também. São poesias duras, de amor, mas duras. São sempre com cobranças contra o racismo, contra a intolerância, contra a pobreza, contra um monte de coisas. Quer dizer, a princípio são poesias ideologizadas, vamos dizer. É isso? Isso. Que vão lá reclamar de uma situação social mesmo injusta. É isso? Isso, a princípio. Né? Depois ele vai trabalhando a poesia vai trabalhando ele. E aí vai aparecendo essa coisa maravilhosa, que são as duas coisas.
que é essa poesia engajada e a poesia bonita também, trabalhada com as palavras. Você já pensou em desenvolver esse seu trabalho junto a presidiários? A gente faz um trabalho. Como é que é? Hoje tem um projeto chamado Arte na Casa da Ação Educativa, onde eu faço oficinas de poesias na Fundação Casa. E o mais louco de tudo é que hoje, na unidade Abaeté, está tendo um sarau por conta dessas oficinas. Os internos funcionários resolveram fazer um sarau de poesia por conta dessas oficinas. E agora a gente vai também participar, agora vai fazer o sarau da Cooperifa na Fundação Casa. Um trabalho justamente com os jovens sobre literatura. Olha, outra frase sua que eu considero importante é a seguinte: sem educação, a palavra liberdade é uma piada. Você está reconhecendo essa sua frase? Porque eu já disse algumas e quando ela faz assim, eu não disse isso, mas você disse. Você está cheio de palavras, você escreve essas palavras e você vai continuando e esquece delas. Como esqueceu o prêmio da Unesco. A gente vai falar umas besteiras. Bom, você disse, sem educação, a palavra liberdade é uma piada. E eu pergunto se você assume essa frase e se você compreende por que a educação nunca é uma meta prioritária no Brasil. Olha, eu acredito na educação. Acho que não tem outra saída. A gente faz um trabalho na periferia e todos os caminhos que a gente quer que a pessoa vá é para a universidade, que volte a estudar. A gente nunca incentivou as pessoas a serem escritores e escritoras, poetas e poetas. A gente fala que aquilo ali é um lugar de lazer, um lugar para refletir, para praticar a cidadania através da literatura. O grande caminho é a escola, é a universidade. Eu estou conversando com o Sérgio Vaz, um agitador cultural que está mudando a cara da periferia de São Paulo. Ele e eu voltamos daqui a pouco. O escritor, poeta e agitador cultural Sérgio Vaz é meu convidado de hoje. Ô Sérgio, você disse que as regiões pobres não devem ser vistas como selvas. A mídia age de modo preconceituoso com relação à periferia ou não? Bom, haja visto todos os programas policiais que nós somos obrigados a enfrentar desde a época do Gil Gomes, né? O Gil Gomes, a Flávia Jazade. Talvez as pessoas que escrevem sobre isso não sabem, mas nos anos 70, 80, quando o Gil Gomes fazia um comentário de um bairro, essa pessoa desse bairro não conseguia emprego. É mesmo? Ele satanizava o bairro, Então era Osasco. Então para que as pessoas tinham que mentir para poder conseguir emprego. Então é muito sério. Quer dizer, o poder da mídia e o poder arrasador no sentido mal. Mal. Então isso prejudicou muito a gente, né? Então hoje essas oportunidades que nós estamos tendo aqui, virar o seu programa em outros lugares, justamente para desmistificar isso. Que a periferia de São Paulo, ou do Brasil, é Brasil ainda. Né? A gente não queremos nos tornar a Palestina brasileira, a OLP brasileira, a Organização para a Libertação da Periferia. Nós somos desse país, as pessoas têm que entender que nós somos desse país. E o Estado precisa reconhecer a gente como brasileiro. Como brasileiro que constrói esse país. Que consome, que paga impostos. Né? Como é que é o novo projeto Sarau nas escolas, por exemplo? Bom, a gente falou, a educação para a gente acredita nisso. Então a gente pega o Sarau da Cooperifa e vai nas escolas. Para que a pessoa não corra o risco de não assistir e também de ter que faltar para ir ao Sarau da Cooperifa. Então a gente está muito integrado às escolas da Zona Sul de São Paulo e Taboão da Serra. A gente vai nas escolas, faz o sarau exatamente como o bar. Só não é igual ao bar, porque não vai o Zé, não vai a cerveja, não vai nada. Mas é na escola igualzinho. A gente vai falar sobre literatura e vai recitar para essas pessoas. Como ação exemplar mesmo. A gente entrou numa situação que assim, a gente precisa praticar o que fala. Eu acho que é muito bonito, o discurso é muito bacana, a gente sentar no barzinho, resolver todos os problemas do mundo e depois cada um ir para sua casa, né? E no outro dia comenta-se novamente aquilo. Então a gente falou, então a gente vai começar a fazer o que a gente fala, só vai falar o que a gente faz. Então a gente começou a praticar. Então aquele poeta que chegava no bar para beber e por conta do sarau ele começou a escrever, hoje ele vai dar o depoimento dele, como se estivesse numa igreja. Então ele fala, eu também não gostava de ler e tal. Então é isso, a gente quer propagar a literatura. A igreja ajuda no movimento ou não? Nós Ou não vocês temos preferiram... não tem nem contato nenhum com a igreja, assim. A gente não tem nada, não tem muito a ver, não. Acho que se a pessoa estiver procurando Deus, acho que não é um bom lugar para ir, não é funcionar da Cooperifa. Eu não quis dizer isso, Sérgio. Eu quis dizer se é um espaço, por exemplo, disponível. Ou não exatamente. Não é. Ali é um espaço...
São coisas distintas. Distintas. Ali as pessoas estão ali para trabalhar o sonho, a vontade, para reconstruir pessoas, ser reconstruído. Para falar de qualquer falar assunto, qualquer assunto, sem qualquer tipo de constrangimento. Ali é um lugar para a gente ser bravo, guerreiro, guerreira, né? Aí quem quiser depois dali pode ir para a igreja, pode... Você conseguiu uma grande vitória, eu soube, levar ações de poesia para a FEBEM. É isso mesmo? E como é que tem sido? Como é que tem se dado os encontros? Bom, que eu falei, faço parte desse projeto Fundação Casa da Ação Educativa e eu sou fui um dos convidados a fazer oficinas, saraus e tal. E para meu espanto, a molecada curtiu pra caramba, né? E é isso, a gente vai lá, distribui os Aberta livros. linguagem? Aberta linguagem. A gente vai lá discutir, falar sobre poesias, eu faço as oficinas, depois a gente faz poemas coletivos, depois eles recitam as músicas deles, os poemas deles. Esses encontros de literatura. E o potencial ali não falta, né? Porque são leitores em potencial, né? Que tem um tempo disponível, né? E a gente está muito preocupado com essas pessoas, assim, porque eles vão sair de lá e a gente quer contribuir. Contribuir com a verdadeira recuperação. Isso, quer contribuir porque com não eles. é só jogar, trancar, que isso não vai a sociedade precisa recuperar entender ninguém. isso, a sociedade precisa entender. Às vezes algumas pessoas falam, o preconceito. Vocês estão indo lá porque não sei o quê. Olha, o que levaram eles lá já não me preocupa mais. O que me preocupa é quando eles saírem de lá, o que eles vão levar. Então a sociedade fala, tá, tudo bem, coloca eles todos lá e pode fazer o que quiser. Tá, eles vão sair. Né? Então a sociedade precisa tratá-los assim, como criminosos, estão pagando. Mas eles têm direito à literatura, têm que ter direito à educação. O Estado também deveria ser punido por não ter dado uma boa educação. Então a gente tem que punir todo mundo nesse caso. Né? E isso não acontece. Então o nosso trabalho não é ir lá e, olha, vamos salvar vocês. Nós somos poetas, somos da Cooperifa, viemos fazer poesia. É isso. Um outro trabalho seu importante, você estava falando que eles fazem poesia, eles falam, eu imagino, você disse, material eles têm muito, e você tem um outro sarau que é o sarau rap, que é onde esse material é muito utilizado no mundo, não é isso ou não? Onde você diz, nesse sarau, você costuma dizer que rap... Não, onde se diz. Rap é ritmo e poesia, não é isso? Isso. Como é que é trabalhar com esses grupos de hip-hop? Bom, minha poesia é muito fortalecida dentro do hip-hop, né? Acho que quando eu comecei a escrever, eu já escrevia essas coisas engajadas e tal. E quando acabou a ditadura, o país entrou naquela gozolândia, ninguém queria saber mais do que estava acontecendo, todo mundo estava livre para falar o que quiser. E eu caí naquela coisa, você é muito quadrado, não se fala mais disso na poesia. E minha poesia foi ficando mais amena, mais tranquila. E quando veio o rap, eu falei, puxa, demorou alguns anos, encontrei Meu espaço. meu espaço, né? Então, tive um contato muito bom com os meninos. E a mesma coisa, eles são poetas, além de ser artistas militantes, guerreiros e tal, são poetas também. E esse trabalho é justamente isso, para desassociar a música da poesia. Para a gente começar a ouvir o que a gente está falando. Porque às vezes a música, você não ouve a letra. E é incrível que algumas pessoas chegaram lá com um estilo e saíram com outro, porque começaram a ouvir o que eles estavam falando. Então a música ela é soberana, ela rouba a cena, e a poesia também tem que ser soberana. Então as pessoas têm que encontrar aquilo que está escrevendo. Então ali tem o ritmo. Tem o ritmo. Quer dizer, e fora a melodia a melodia. é do que ali está sendo dito. É isso. Isso. Que é uma parceria com a Ação Educativa, acontece uma vez por mês. E agora a gente tem o projeto Rima Falada, que é uma vez por mês também na Casa de Cultura em Boimirim. Então a ideia que a gente quer fazer com essa rapaziada toda, olha, poesia é da hora, poesia é legal. Porque é incrível quando você vai numa escola e você fala, quem gosta de poesia? Ninguém levanta a mão. Aí você recita um trecho de uma música do Racionais, ou do GOG, ou do Fundo de Quintal. Aí o cara, poucos conseguem associar a poesia, a letra, à música. Aí quando você recita, fala, isso é do Fundo de Quintal. Então eu gosto. Interessante. Entendeu? Isso. Porque está associado à música. Então eu não acredito que uma letra pode ser uma poesia. Você pode falar um pouco, por exemplo, sobre o projeto Chuva de Livros? Como é que surgiu a iniciativa brilhante de distribuir 500 livros por evento? Essa é uma das histórias mais loucas, né? Foi aniversário da Cooperifa e a gente falou, o que a gente vai fazer para agradecer a comunidade por essa gentileza de nos ouvir. Então, vamos presentear a comunidade com livros. Aí começamos a procurar livros.
ligando para uma instituição aí, falou, olha, meu nome é Sérgio Vaz, sou da Cooperife, a gente queria distribuir livros. Como distribuir livros? Distribuir livro, pessoa, não, só distribui para instituições. Você é uma instituição? Eu falei, não, eu sou uma pessoa. Mas a gente não dá livro para as pessoas. Eu falei, pô, vocês podiam experimentar, né? Eu falei, o que você vai fazer com o livro? Dá para a pessoa. Mas vai dar para as pessoas? Sim, para as pessoas. E elas vão fazer o que com o livro? Eu não sei. A gente vai dar para as pessoas, elas que façam o que quiser. E começamos a buscar livros. E aí anunciamos que ia presentear. Aí chegou a comunidade, subiu gente da favela, da escola, fizeram a feira e distribuíram. Todo tipo de livro? Só livro, vamos dizer, livro para ler, né? Assim, nada de Nietzsche, Foucault, essas coisas todas. Literatura, romances. Para a pessoa gostar de livro. Porque ela fala, Sérgio, mas isso aqui nunca leu, vai ler o quê? Eu vou dar Nietzsche para ele. Nunca mais ele vai ler na vida. Não é verdade? Então, livros como Paulo Coelho, Lima Barreto, Carlos Drummond, livros assim que a gente sabe que a comunidade vai gostar. A ideia é fazer com que a pessoa goste de ler. E todos, livros de autores da quebrada, como Rodrigo Siríaco, Ferrez, Alessandro Buzo, Márcio Batista, Robson Canto, pessoas que se identifiquem. Sim. Com livros eles. Que as pessoas vão ler para um dia chegar a ler Nietzsche, Exatamente, etc. É isso que você está dizendo. Exatamente. No projeto Poesia no Ar, as pessoas escrevem poemas, grudam os textos em balões de gás hélio e depois soltam esses balões. Eu quero saber se vocês têm noção de onde vão parar esses poemas, se chegam em algum lugar, se as pessoas leem, não leem. O que acontece com esses poemas? Bom, primeiro eu preciso falar, né? Preciso puxar uma sardinha para o meu lado. É a noite mais poética da periferia de São Paulo. Inclusive acontece hoje, quando eu estou falando com você. É mesmo? É hoje que acontece. Que a gente pega o sarau, faz o sarau normal até as 10h30. Depois pegamos todas as poesias lidas e as mensagens dos convidados, das pessoas da comunidade, e colocamos em gás hélio. E às 11h em ponto nós soltamos para que a cidade de São Paulo possa receber um pouco do nosso sarau. No primeiro Poesia no Ar, nós não colocamos endereço, nem telefone. No segundo, já colocamos telefone. Então, da Zona Sul, ela foi para Pinheiros, Pacaembu, ela viaja e a gente recebe, tem um retorno, né? Tem retorno? Tem retorno. Bom retorno? As pessoas querem saber por que mandou, por que não mandou, né? Então, o Zé fala, ligou não sei quem, não sei de onde, aí querendo saber o que é isso e tal. E eu falo para ele, não, é a poesia chegando via aérea. Onde todos criam bala perdida, a gente distribui poesia. Muito bom! E o pessoal até agora só ligou, já está chegando mais. O pessoal ainda está estranhando ainda, né? Diz que a pessoa que ainda não fez o sucesso, assim, para que as pessoas entendam que chegou de... Mas é só o começo, você o vai começo. persistir, isso? Vai. Eu converso hoje com o escritor, poeta Sérgio Vaz, um homem de ações culturais revolucionárias. Daqui a pouco nós voltamos. Eu continuo a conversar com o escritor e poeta Sérgio Vaz. Ô Sérgio, você costuma dizer que a poesia faz milagres na periferia, que hoje é possível ver pessoas com romances de 400 páginas nos ônibus. Mas as crianças também participam dessas mudanças ou não? Porque é ali que começa tudo. São poucas. É por isso que a gente faz ações nas escolas, porque é num bar, né? E é num bar, então a gente não pode dizer que transforma a vida das crianças. Mas essa é a ideia da gente ir nas salas da escola justamente para... ir plantando ali, plantando. É verdade que você sofre de insônia? Bastante. Mas isso é recente? Não, sempre tive. Hoje ela não me incomoda mais. Né, porque é o momento que eu vou ler, que eu vou escrever no meu blog, que eu vou escrever algum texto, que eu vou assistir algum documentário, algum filme. Hoje eu não me incomodo, já... Você dorme quantas horas por noite? De 3 a 4 horas. 5 Só horas. isso? É. E você depois vive numa boa? Porque dizem que sofrer de insônia é um mal terrível, né? Porque quando está todo mundo dormindo é de uma solidão. Se bem que hoje em dia, com internet, etc. e tal, isso, imagino, essa sensação diminui bastante. Mas tem o negócio físico. Mas eu acho que já há tanto tempo, né? Já mais de 15 anos, assim. Que Mas então é uma coisa que vem de 15 anos para cá. É fruto de ansiedade ou de quê? Eu tenho uma coisa assim comigo. Eu vou num lugar, eu vejo alguma coisa e falo, por que na periferia não tem? E aquilo já me incomoda. E ali eu já começo a imaginar por que não tem, começo a ligar para as pessoas, vamos escrever isso aqui, vamos fazer aquilo. Então, acho que tem muito disso. Essa indignação, dessa coisa assim. Você não acha que é melhor tratar dessa ansiedade, viver produtivo e bem, mas ter umas boas horas para dormir, não? Mas
Mas acho que eu também tenho prazo de validade. Depois... Como prazo de validade? Não me venha com conversa de poeta, hein, pô? Não me venha com essa coisa de vate de taverna que tem o prazo de validade lá, não, hein? Nos anos a gente descansa para sempre, né? Você tá louco, você não pensa isso. Não, Vou chamar sua filha que tá por aí para ela me dar uma bronca, hein? Como é que é o projeto Cinema na Laje, por exemplo? Qual é a programação exibida? Olha, o Cinema na Laje é a mesma coisa que aconteceu com o Salão Coperif. As pessoas começaram a chegar, e cineastas, pessoas da periferia produzindo, e as pessoas falavam... A gente começou já a mostrar alguns trabalhos antes do Sarau, e o Zé tinha feito a laje, eu falei, Zé, precisamos fazer um cinema na laje, para suprir a necessidade das pessoas, dos cineastas que estão surgindo na periferia, da produção de curtas e documentário, e para passar documentários na comunidade. Aquilo que a gente fez com a literatura, a gente quer fazer com o cinema. Cidadania através da sétima arte. A gente quer levar um outro tipo de cinema, né? Porque assim, o shopping ainda assusta as pessoas, cada um quer estar no seu habitat. Né? Então a ideia é de passar filmes ali. Nada de Hollywood, nada de cinemão, assim. A gente não quer concorrer com Hollywood. E passar cinemas, como mostra de cinema africano, né? Cinema nordestino, agora a gente vai passar o encontro com Milton Santos, documentários produzidos ali mesmo, na quebrada. É isso. Fazer com que a pessoa tenha o hábito de ver o cinema de um outro olhar sobre o cinema. E tem bastante gente produzindo seus curtas e documentários, tem? Tem bastante gente. Boa qualidade? Boa qualidade, eu gosto. Eu gosto. Agora, essas ocupações todas te tiraram de outros trabalhos? Você vive disso ou não mais? Vivo disso. Ou não ainda? Eu vivo disso. Vive disso? Da correria. Da correria? Você vive da sua produção cultural, é isso? Exatamente. Como? Por isso que eu tenho insônia. É um dos meus motivos da insônia. Não, me conte. Vamos lá, não veja em mim sua psicóloga, nem psiquiatra, veja aqui uma amiga, me conta. Eu tenho 2 editoras, mas eu continuo vendendo meu livro de mão em mão. Tem as palestras, as oficinas, né? Que pagam para você. Que pagam para mim. Tem as oficinas que eu faço nas escolas de Tabuão, tem o Sarau Rap, tem o Rima Falada, tem vários projetos. Eu toco vários projetos. Né? Então hoje eu sou o camelô da cultura, né? Um dia eu estou aqui, um dia eu estou ali. Tá dando para viver, mas te preocupa. É? Tá dando para viver, mas te preocupa, pelo que você disse. Não me preocupa não. Você falou assim, é por isso que eu tenho insônia. Não, mas é porque são muitas coisas, né? Eu pensei que fosse pelas dívidas a pagar. Bom, dívida eu não pago, então não tem essa preocupação. Pelo amor de Deus, não diga isso, que você está perdido agora. Nos períodos de eleição, eu imagino que a periferia receba a visita de muitos candidatos. As ações culturais desenvolvidas ajudam as comunidades carentes a ficarem mais, vamos dizer, espertas em relação ao assédio eleitoreiro ou não? Mas assim, eu tenho uma frase que eu adoro, que assim, quem lê enxerga melhor. Né? É difícil você falar em quem votar, em quem caminhar. Acho que a pessoa tem que descobrir por si própria. Acho que o assédio sempre vai ter, em todos os lugares. Acho que a pessoa precisa não ter nada, né? E saber quem é, o que fez, o que não fez, assim. A gente não tem muito esse trabalho. Eu acho que o livro que proporciona isso para a pessoa. Essa gana de conhecimento, porque você começa a ler, você começa a tirar aquelas coisas, né? De repente você descobre que aquele cara assinava o cheque para você, aquele cara que dava o sinal para o ônibus, aquele cara que dizia onde era o ponto final, e de repente você diz, não, peraí, agora eu quero assinar o cheque. Eu quero saber que ônibus eu estou pegando. Acho que esse é um grande poder do conhecimento. Talvez seja por isso que ele nos é negado há tanto tempo, né? Você acredita nisso? Eu acredito. Não é por acaso. Você está falando sério? Você acredita que... será possível que a perversidade chegue a esse nível? Você acha mesmo que há aí ainda que, subconscientemente, eu acho que uma forma de controle ainda exercido? Eu acho. Basta você morar durante tanto tempo onde eu moro. Qualquer pessoa que não acredite nisso, basta frequentar os lugares que a gente frequenta, vai ver o trabalho que essas pessoas têm, o nível de desemprego, o nível de saúde, de educação, de segurança. Isso é fácil, só basta... Eu acredito mesmo que o analfabetismo seja a forma mais cruel
de isolamento, de solidão mesmo, eu acho. Eu acho que essa é uma das maiores perversidades, porque eu acho que o analfabetismo, ele é a cegueira. Você saber que você tem 2 olhos, mas não enxerga. 2 olhos bons e não enxerga. E você não sabe, está na sua frente e você não sabe. E isso hoje, basta você ver nas escolas estaduais aí, basta você andar. Não precisa, não é filosofia, não é revolta, não é nada. É realidade. Constatação. É constatação. Às vezes o cara fala, você está exagerando. Eu falo assim, eu quero te convidar então para ir nos lugares que a gente vai. Aí você diz se é ou se não é. Não é? Então é isso. Você costuma dizer, veja lá, vou dizer outra coisa sua, vê se reconhece. Você costuma dizer que devora livros e é devorado por livros. Já disse isso? Acho que já. O que você anda lendo ultimamente? Bom, eu tenho lido muitos livros da nossa turma, né? E eu acabei de ler o livro do Tim Maia, né? Que é o livro que eu devorei. A história do Tim Maia que do o Tim Maia, Nelson Mota escreveu, é isso? Cresci ouvindo o Tim Maia, então eu li assim num desespero, porque eu fui retardando para ler e tal. E foi um livro que eu adorei. É delicioso. Maravilhoso, porque o Tim Maia faz parte da minha história. Né? Na periferia, nos anos 70, eu curtia os bailes de música negra, né? Os bailes black, né? E Tim Maia, Carlos da Fé, Gerson King Combo, Paulo Diniz, eles eram os feras. Era a única música que chegava na periferia. Esses dias eu vi um tolo dizendo assim, porque a juventude da periferia é americanizada. Não é, mas na periferia só chegava James Brown, Al Green, Marvin Gaye, quer dizer, a gente cresceu ouvindo isso. Né? A periferia não chegou Chico Buarque, não chegava Caetano, não chegava Vivaldi, não chegava Mozart, chegava isso. Então é natural que a gente tenha a tendência a gostar desse tipo de música. Né? De ter identificação com esse tipo de música. E o Tim Maia era um dos caras que tinha essa imunidade periférica. Os bailes do Palmeiras, o Tim Maia, quando chegava, aquilo caía. E a gente aprendeu a beijar ouvindo o Tim Maia, ouvindo Jorge Ben, não é? Ouvindo Let's Get It On, do Marvin Gaye, quer dizer... Eu devo isso a eles. Ô Sérgio, ainda uma questão. Baseado em autores modernistas, ou nos nossos autores modernistas, você redigiu um manifesto da antropofagia periférica. Você pode citar um trecho para nós? Poxa, de cor assim eu não consigo. Não? Eu não consigo gravar as coisas assim. Mas eu acho que percebi. Sabe o que é isso? Falta de dormir. É verdade, é necessário. Para manter a memória... Mas eu tenho uma frase que eu gosto dentro, que a arte que liberta não vem da mão que escraviza. Acho que é umas coisas. E a periferia nos une pela dor, pela cor e pelo amor. Pronto, já está bom, já citou. E agora, então, para terminar a nossa entrevista, eu gostaria que você dissesse para mim qual é o seu ditado de preferência, ou o seu verso de preferência, ou a sua palavra de preferência, nessa atualidade agora. Eu gosto... Enquanto eles capitalizam a realidade, eu socializo meus sonhos. É seu? É meu. Repita. Enquanto eles capitalizam a realidade, eu socializo meus sonhos. Muito bom, muito obrigada, Sérgio. Sérgio Vaz, que é o autor de Colecionador de Pedras, esse é o livro mais recente, e que ainda trouxe para mostrar o sarau da Cooperifa, que está aqui, com ele e parceiros e amigos dizendo seus poemas, e que também é o autor da Cooperifa Antropofagia Periférica, mas que você também acha na rede. É isso? É isso. Você está lá com o seu blog. Sim. Eu conversei hoje com o escritor, poeta e agitador cultural Sérgio Vaz. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. In very life we have some trouble, but when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy.